Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso programa Cabalá em 10 Minutos. Eu sou Marcelo Fernandes, professor da Escola de Cabalá Brasil, e aqui é o lugar certo. Pessoal, hoje a nossa pergunta vem de São Paulo. Quem mandou para nós foi a nossa amiga Odete, e a Odete diz para nós o seguinte. O Rabino Ariel Klauan, acho que é isso, não sei se me perdoe se não pronunciei corretamente. O Rabino Ariel Klauan afirma que o misticismo é geralmente definido como uma experiência de Deus, que os profetas eram místicos. Isso coloca em questão o fato de que você sempre afirma nos seus programas que a Kabbalah não tem nada a ver com misticismo. Coloca. De uma certa forma, sim, Odete. O que acontece aqui? Quando eu falo que Kabbalah não tem nada a ver com misticismo, normalmente eu explico o seguinte: depende de qual é a definição que as pessoas têm da palavra mística, misticismo e etc. No caso aqui do Rabino, ele está dizendo, segundo aqui as suas palavras, que é geralmente definido como uma experiência com Deus. Se for assim, o Rabino está absolutamente correto de dizer que os profetas eram místicos, porque afinal de contas, os profetas tiveram uma experiência com Deus, uma experiência real. Acontece que a maioria das pessoas não entende assim a palavra misticismo. Quando eu falo que a Kabbalah não tem nada a ver com misticismo, e normalmente eu dou a definição, eu digo o seguinte: olha, se a pessoa entende, por exemplo, que muitos rabinos definem a Kabbalah como a mística judaica, e se a pessoa entende como mística a parte mais profunda, a relação com Deus, etc., assim como o Rabino Ariel Klauan colocou aqui, aí não tem problema da gente falar que a Kabbalah é misticismo. Mas a grande questão é que, no geral, as pessoas vão entender como mística um conjunto de práticas mágicas sem fundamento, que normalmente vai incluir algum tipo de ritual, cerimônia ou repetições que teriam algum tipo de poder sobrenatural inexplicado, e esse poder ficaria sob o controle da pessoa que os pratica, de forma que essa pessoa pode produzir resultados alterando a realidade ao seu redor. Dando um exemplo bem bobinho aqui, tipo a história de São Longuinho. Se você perde as chaves do carro ou esquece seus óculos em algum lugar e não consegue encontrar, você faz um pedido a São Longuinho, e se você encontrar os óculos, você vai dar 3 pulinhos. Fala pra mim, você acredita nisso? Se isso for mística, isso não tem nada a ver com o que os profetas da Bíblia, segundo o Rabino Ariel Klauan, tinham, que era uma experiência direta com Deus. Se eu perco os meus óculos e digo que se São Longuinho me ajudar a encontrá-los, eu vou dar 3 pulinhos, e quando eu encontro óculos eu dou 3 pulinhos, eu chamo isso de mística? Eu chamo de superstição, mas se as pessoas chamam isso de mística, Kabbalah não tem nada a ver com isso. Se as pessoas acham que tem que acender uma vela de 7 dias, porque 7 é um número cabalístico, então pelo fato da vela durar 7 dias, vai produzir um resultado diferente de uma vela comum, que eu não sei nem se produz algum tipo de resultado imediato, e aí a gente chama aqui a pessoa mística é a pessoa que acredita que a vela vai dar um resultado, mas que a vela de 7 dias dá um resultado maior, ou que se você tem um amuleto, você está protegido de alguma coisa, se você anda lá com alguma coisa na sua carteira, nunca vai te faltar dinheiro. Kabbalah não tem nada a ver com isso. Não é porque a vela tem 7 dias e porque 7 é cabalístico. Na verdade, todos os números são cabalísticos de alguma forma. De uma certa maneira, todos eles têm alguma explicação na Kabbalah. Então não é porque a vela tem 7 dias ou 3 dias, ou é uma vela simples, que ela vai ter mais ou menos poder. Isso não tem nada a ver com a Kabbalah. Não é porque você alterou alguma coisa no seu nome que o seu destino vai ser mudado. Isso não faz sentido. Agora, há místicos que acreditam nesse tipo de coisa. Há pessoas que acham que se você fizer alguma coisa na lua cheia, enterrar e depois desenterrar depois de 3 dias e colocar um papelzinho, queimar na fogueira, isso vai produzir algum resultado, e a pessoa diz que ela é mística. Esse tipo de cerimônia, o tipo de prática é superstição. E não tem nada a ver com Kabbalah. Agora, mesmo que a gente não... Vamos combinar aqui uma boa vizinhança, mesmo que eu não queira criar nenhum tipo de polêmica mais aqui. Se você acredita em qualquer coisa desse tipo, eu não quero aqui ficar sendo o chato e dizendo que isso não existe. Mas se você acredita, e se você chama isso de mística, quando alguém afirma, mesmo que seja um rabino, que a Kabbalah é o misticismo judaico,
né? Ou que o misticismo é definido dessa ou daquela maneira, você pode confundir as coisas por conta da tua forma de interpretar a palavra místico. Se o místico for esse conjunto de práticas, de virar o santo de ponta cabeça para conseguir namorado e coisa desse tipo, a Kabbalah não tem absolutamente nada a ver com isso. Nada a ver com isso. Agora, se por outro lado, a definição que a gente tem da palavra mística ou do termo misticismo é essa dada pelo rabino, que é geralmente definido como uma experiência de Deus, ou uma experiência com Deus, uma experiência direta com o Criador, aí é óbvio que a Kabbalah é a fonte primeira de todas as místicas. Tá bom? Espero ter ajudado. Para vocês, eu vou pedir uma coisa para que vocês continuem encaminhando as suas perguntas aqui para a rádio através do WhatsApp da rádio, como tradicionalmente tem feito. E se você estiver assistindo a gente pelo YouTube, pode colocar nos comentários a sua pergunta que a gente vai encadeando aqui os programas. Tá bom? Agradeço muito a vocês e espero todo mundo no nosso próximo programa Kabbalah em 10 minutos.